Os anjos estão na moda, pois deveriam estar. Na verdade, sempre estiveram. Qualquer pessoa que se dê ao trabalho de ler um pouco sobre as lendas, mitologias e tradições religiosas da humanidade, em qualquer tempo e lugar, observará as nítidas menções a esses seres supra-humanos que, embora tenham a sua vida e o seu próprio mundo, parecem estar sempre às voltas com as nossas peripécias aqui embaixo. Pessoalmente, nunca fui muito ligado em anjos, por um motivo que acredito ser muito comum. A imagem que recebi deles foi a veiculada pela tradição judaico-cristã, em que apareciam sempre carregados de alegorias e a serviço de uma fé específica. Não me parecia justo que um anjo católico não protegesse um devoto de Alá, ou que um anjo tibetano não pudesse ir em socorro de um taoísta, que, por sua vez, não crê em anjos. Até que um dia, há muitos anos, uma mulher me contou uma história. Ela era praticante de yoga e super ligada em filosofia oriental. Certa vez, ao procurar o lugar mais ermo de um parque para fazer seus exercícios de respiração e meditação, sentiu uma presença às suas costas. Virou-se e deparou com um homem corpulento, de aparência ameaçadora, que já esticava a mão para agarrá-la. Ela correu e sentiu as unhas dele rasgando a sua blusa nas costas, ferindo-a. Ao chegar a um beco sem saída, virou-se de frente para o agressor e gritou, em pânico: "Valha-me, anjo Gabriel." Passados alguns meses, ela ri muito da cena que se seguiu e, até hoje, não compreende o porquê de haver chamado o arcanjo Gabriel, que absolutamente não faz parte da sua linha religiosa. Mas o fato é que, no desespero, foi ele o chamado e algo aconteceu, pois o homem parou como se tivesse sido congelado, arregalou os olhos em direção a um ponto acima da cabeça dela e, no segundo seguinte, corria tropeçando e derrapando como o diabo fugindo da cruz. Isso foi o ponto de partida para que eu começasse a dar mais atenção a essas manifestações e, a partir daí, tudo mudou para mim. A cabala judaica e a gnose falam de inúmeros seres super-humanos, ou inteligências celestiais como, em ordem crescente, serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos. Assim, a tradição mágica ocidental sugere que os anjos e outras hierarquias afins são seres de outros universos ancestrais e que, por uma questão de estágio evolutivo, também permeiam o universo material, interagindo com ele de acordo com leis e princípios que ainda não são totalmente claros para nós. Mas, na verdade, quem são os anjos? Para responder a essa pergunta temos que, em primeiro lugar, nos contentar com respostas mais ou menos vagas e nunca passíveis de conferência. Por isso, acho tristemente engraçado quando alguém se diz especialista em anjos, e se propõe a dar um curso de angelologia. E o mais triste, ou engraçado, é que sempre há quem pague para assistir tais cursos. Mas nós temos duas ferramentas para saber quem são os anjos. São duas leis da magia que, se bem compreendidas, nos indicam o caminho. A primeira delas, e a mais importante, é um enunciado da Tábua de Esmeralda, atribuído a um ser mítico chamado Hermes Trismegisto, que diz algo como: "O que está acima é tal qual o que está abaixo." Essa pequena frase, se entendida e aceita como expressão de uma verdade, encerra preciosos tesouros. Em primeiro lugar, entenda-se o que está acima como os planos espirituais, a saber, o astral, o mental e outros mais sutis ainda, sobre os quais pouco se sabe. O que está abaixo é o nosso plano de manifestação, o mundo físico e suas emanações. Os anjos estão no lado de cima, mas também são sujeitos a diversidades, hierarquias e níveis diferentes de evolução e poder. Assim como na Terra temos numa ponta da corda assassinos, miseráveis e ignorantes, e na outra seres de grande sabedoria, luz, poder e generosidade, e no meio desses extremos as miríades de seres em diferentes graus de evolução e vibração, assim também é o universo dos anjos. A outra lei da magia é a que diz: conhecimento é poder. Ela afirma a tese de que, quanto mais você conhece alguma coisa, mais poder tem sobre essa coisa. Porém, como toda lei tem seu anverso, aqui podemos inferir que, com os sentidos limitados do homem, não podemos conhecer totalmente realidades que estão para além das fronteiras sensoriais. Tentar conhecer os anjos por intermédio do exercício dos sentidos só nos trará confusão, desorientação, mentiras, enfim, Babel. Assim, concluímos que primeiro, os anjos são energias inteligentes remanescentes de outros universos. Segundo, eles estão de alguma forma ligados às nossas vidas terrenas. Terceiro, são tão numerosos e diferentes como somos nós numerosos e diferentes uns dos outros. Quarto, nunca os conhecemos perfeitamente e, por fim, não podemos usar só os sentidos físicos para conhecê-los ou contatá-los, é preciso ir além dos sentidos. Cada povo e cada época tiveram sua relação com esses seres e expressaram-na de acordo com seu entendimento e seu código cultural. Assim, é provável que os deuses da antiguidade, os gênios dos gnósticos, os mestres e todo o panteão de deidades orientais tenham sido anjos em suas diversas hierarquias e poderes. Existem muitas dúvidas, ainda bem. E mesmo controvérsias entre os grandes iniciados. Por exemplo, os anjos evoluíram da raça humana, ou são uma linha evolutiva à parte? Os devas, que são os anjos dos reinos naturais, água, ar, terra, florestas, minerais etc., e fogo, evoluíram a partir da própria natureza, ou seja, são formas superiores dessas naturezas, ou são plasmadores originais dessas naturezas? Se assim é, de onde se originaram? Outra questão polêmica é acerca do anjo pessoal, ou anjo da guarda. Os antigos gregos afirmavam que cada casa tinha um daimon, uma espécie de guardião. Para algumas religiões afro-latinas,
cada um de nós tem um santo de cabeça. O Sr. Leadbeater, um dos mais respeitados oculistas e sensitivos do Ocidente, afirmava que era comum existir um anjo elementar, criado pela emissão contínua de formas pensamento de outra pessoa. Cita como exemplo costumeiro as supermães que, com seu zelo e preocupação extremadas, criam um verdadeiro anjo da guarda para proteger seus filhos. Esse anjo da guarda astral tem a cara da mãe, e morrerá na medida em que cessem suas preocupações e ela deixe de alimentá-lo com emoções e pensamentos de cuidado e zelo pelas crias. Com a ajuda das correntes mais avançadas da psicologia, notadamente a desenvolvida por C. G. Jung, entramos em contato com aquilo que ele chamou de universo arquetípico. Os arquétipos são modelos psicológicos inconscientes comuns a uma determinada sociedade, raça ou cultura. Esses modelos têm a força dinâmica do inconsciente, o id freudiano, e, ao serem constelados pelo indivíduo ou grupo, incorporam como se fosse uma entidade e desempenham um papel, de acordo com um script ou programa impresso, que, por sua vez, é a própria essência do arquétipo. Vamos exemplificar a questão dos arquétipos com a figura bem popular do Salvador da Pátria. Este é um arquétipo que se constela em vários níveis. O primeiro, o nível literal, nos informa que se trata de alguém com a missão redentora de libertar uma nação ou povo da humilhação ou escravidão. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha derrotada foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, cujos termos humilhavam o povo alemão e pulverizavam a sua soberania. Os alemães, sentindo-se pisoteados e perdidos, começaram a constelar o arquétipo do Salvador da Pátria, ou seja, começaram a considerar que alguém com poderes mágicos/míticos os conduziria de volta ao lugar de destaque no topo das nações. Hitler vestiu a carapuça e constelou, ele próprio, o papel do Salvador ou Furo-condutor, como era chamado. O seu dístico era, Deutschland über alles, a Alemanha acima de tudo. Esse arquétipo tem diversas variações: pastor e rebanho, guru e discípulos, etc. O arquétipo tem dinamismo, e portanto acompanha a evolução dos costumes e do pensamento. Sua dinâmica está atrelada à dinâmica social e cultural. Assim, principalmente nos grandes centros urbanos ocidentais, as mocinhas já não constelam tanto o príncipe encantado em sua forma original de resgatador, porque elas mesmas já possuem mecanismos para se auto-resgatarem do rei perverso que, a cada dia que passa, é menos perverso e mais liberal. Mas o arquétipo do príncipe era comum até algum tempo atrás. A princesa, ao constelar esse arquétipo, olhava para o pai e via o rei tirano e possessivo que a trancafiava na torre do castelo, onde ela ficava suspirando e tecendo à espera do seu príncipe encantado no cavalo branco. Aí, um belo dia, a própria dinâmica do arquétipo atraía o último personagem do script, um Zé Ninguém, mau caráter e horroroso, montado num Fuscão preto 67. Ele dizia as palavras mágicas e pimba. Ela olhava para ele, mas não o via. Tudo o que enxergava era o arquétipo, ou seja, o príncipe, no cavalo branco, que viera para libertá-la. Só algum tempo depois, às vezes muito tempo, ela acordava do transe, olhava para o lado e gritava: quem é esse sapo aqui na minha cama? Mas, por que falei tanto em arquétipo? Porque, talvez, parte da população de anjos, sobretudo os guardiães ou protetores, sejam também arquétipos muito antigos gerados e renovados gerados pelo desespero, impotência e sensação de solidão do homem diante das provações e dificuldades da vida. Os norte-americanos chamam a isso wishful thinking, algo que se deseja ou precisa tanto, que, por mais distante ou impossível, sente-se como próximo e possível de acontecer. Por que o super-homem fez e faz tanto sucesso? Porque ele constela o arquétipo do anjo divino, poderoso, invencível, com os poderes humanos multiplicados por 1000, olhar de raios-x, super-força, músculos de aço, literalmente, sopro de furacão, etc. E além do mais está a serviço do bem, é incorruptível, inocente e humilde. Precisa mais? Do ponto de vista do ocultismo, esses arquétipos são um pouco mais complexos do que postula a psicologia, pois achamos que eles não têm apenas uma vida intrapsíquica, mas também, concomitantemente, uma existência astral e até mental independente, ou quase. Essa é uma outra possibilidade para a existência dos anjos que, em hipótese alguma, anula as anteriores, ao contrário, junta-se a elas para aumentar a complexidade do quadro. Existem, ainda, outras fontes para se estudar os anjos que são mais ocultas e que poderiam requerer do leitor um conhecimento bem mais profundo, mas não caberiam aqui. Citei algumas fontes apenas para que você tenha uma ideia, ainda que vaga, da complexidade do assunto, e de que, ao estudá-lo, não se pode adotar uma atitude simplista ou leviana.